As mulheres sempre foram ligadas ao cinema. Atrizes, divas, estrelas, vilãs, heroínas. Quem não teve a sua preferida? Mas poucos sabem que nós, mulheres, sempre estivemos atrás das câmeras. Como autoras, contamos nossas histórias e criamos maneiras de contá-las. Trabalhamos nas produções dos filmes desde os primórdios da indústria até os dias de hoje. Convido vocês a conhecer a história do audiovisual brasileiro a partir da produção das mulheres. A grande novidade da década de 70 é o número de filmes realizados por mulheres. Quase 200 entre curtas, vídeos experimentais e longas-metragens. Alguns deles saem do circuito dos cineclubes e festivais e entram em cartaz nas salas comerciais do país. Estas diretoras desafiaram o regime militar e se arriscaram, expondo suas temáticas, a sua sexualidade e o seu imaginário para o grande público. Em 1968, a ditadura civil-militar editou o Ato Institucional número 5, o AI-5, e colocou na ilegalidade toda manifestação política e social. Ninguém mais poderia sair às ruas para se manifestar ou participar de qualquer evento artístico ou cultural sem ser preso. A tortura passou a acontecer sistematicamente, mesmo sendo considerada ilegal. O medo foi instalado e era um sentimento cotidiano. A cultura estava praticamente amordaçada. A informação era controlada. Os jornais, os livros, as músicas, as peças de teatro sofriam censura. Os filmes brasileiros só entravam em cartaz se fossem aprovados pela Divisão de Censura de Diversões Públicas do Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça. Em meio a este pesadelo, uma jovem de 22 anos, Teresa Trautmann, lançou seu primeiro longa-metragem nas salas comerciais. Olha o Silvio lá. Ei! Silvio! Aqui, Silvio! Foi assim que eu conheci ele. Eu achei ele tão bonito. Mas não é? É. Oi, tudo legal? Oi, como é que tá a água? Tá legal. Então vou dar uma caidinha. Como é que tá você, meu amor? Eu tinha que trabalhar, né? Fazer cinema. Não pode fazer, não pode fazer, não pode fazer, não pode fazer, não pode fazer. Vou fazer uma comédia de costumes, daquela bem assim, sessão da tarde. Oi. Oi, Como é que é? tudo legal? Cadê Pete? Ué, ela não tá aqui? Não. Ela me disse que vocês iam à boate hoje à noite. Pois é, ficou de aparecer lá pelas 7 horas. E como não apareceu nem telefonou, eu achei que vocês estavam curtindo uma muito boa por aqui. E eu achei que vocês dois estavam curtindo uma boa. É? Você tem ideia de onde ela possa estar? Eu acho que ela deve estar com o Peter. Ele telefonou hoje pela manhã. Os homens se referiam muitas vezes. As mulheres que eu tive, eles se referiam. Isso
me estimulou, entendeu? Ele me desafiou. Eu falei, vou fazer o reverso disso, vai ser bom. Então, eu escrevi ele em 71. Em fevereiro de 72, eu já tinha escolhido a Leila para ser a protagonista. Na quarta-feira de cinzas, eu tinha um encontro com a Leila. Cheguei na casa da Leila, ela estava dando a primeira sopinha da Janaína. E aquela farra, sopinha, não sei o quê, tal, tá gostando, aí? Aí a Leila uma hora fez assim, e você acha que a Tereza vai demorar para chegar? Eu falei assim, eu sou a Tereza. Eu tô achando que vem uma mulher, vem uma menina. Você que fez aí isso tudo? Ela parou, sentou, falou, puxa vida, eu aceito fazer seu filme, sim, quero muito, gosto muito. E a gente estava com a filmagem marcada e aconteceu essa tragédia, né? Então foi muito difícil, foi muito complicado. Eu não conseguia nem ler o roteiro, porque eu só escutava a Leila falando aquelas falas. E aí eu tive que mudar tudo, né? Primeiro, eu fiz teste com 9 atrizes. Aí me falaram da Darlene. Oi, boneca. Tudo legal? Como é que tá? Tudo bom. O que você tá lendo, hein? Hã? Eu já arrumei o quarto pro Silvio. Vem ver como ficou. Que tal? Até melhor que o nosso, tá? É, falta colocar um tapete melhor. Já tô vendo tudo. Vai ser o reizinho da casa. A Leila tinha 27. A Darlene tinha 32. Eu tinha que mudar todo o elenco masculino para acompanhar. Oi. Tchan, 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 tchan. Apresento o seu quarto. Bonito. Dando a minha cama, hein? Eita, cara de sorte. Mas deve ter sido ideia sua me dar uma cama de solteiro. Com o tempo você vai ser promovida a uma de casal. Não, era que tinha aí mesmo. Amorzinho. Ei, na minha cama não. Aí a mulher é minha. Ah, é? Com licença, tá? Pô, quer dizer que eu continuo sozinho, é? Até amanhã, viu? Como todo filme, Os Homens que Eu Tive foi analisado pela Divisão de Censura de Diversões Públicas e liberado com cortes. Naquela época, você lançava sem ter convite. Você não tinha convite, todo mundo pagava ingresso. E você fazia assim, uma pré-estreia, sábado à noite, para saber se aquela sala, aquele circuito que ele está projetando para o lançamento, se aquilo está adequado, se o público é esse. Eu entrei, só tinha lugar na segunda galeria, lá em cima, do lado do projetor, onde fica a turma da bagunça que fica fazendo sinal, sabe, na projetor. O público ria, o público acompanhava, o público, sabe, todo mundo saiu entusiasmado da sessão. Num momento em que o Brasil tá, assim, o cinema brasileiro tá pleno de pornochanchadas, né?
muitas delas com dinheiro da Embrafilme também. Os homens que eu tive, por colocar uma protagonista que tem companheiros, tem relacionamentos diversos, ele acaba chamando muita atenção, né? Então, quando o filme vai para cartaz, ele vai com lotação, ele vai com uma bilheteria assim que dá indícios de que vai ser um sucesso realmente de bilheteria. Os homens que eu tive. Se em toda a nudez será castigada, Darlene Glória sofria na mão dos homens, a vingança veio rápida. Pois em Os Homens que eu tive, estes é quem sofrem sob a ação de seus caprichos. E olhe que os homens são uns pães, como Gracindo Júnior, Arduino Colassante, Milton Moraes, Gabriel Arcanjo e Roberto Bonfim. É certo que o fato do diretor ser uma mulher, Teresa Trautmann, 22 anos, ajuda esta situação. Mas Darlene vai mesmo à forra, pois além dos homens, tem a oportunidade de transar com Ita Lanandi e Nick Malville, numa história profundamente humana e sincera, de autoria da própria diretora. Os Homens que eu tive, numa apresentação da Ipanema Filmes, e estreia no próximo dia 3 de setembro de 1973, no circuito do Cine Ipiranga, Folha de São Paulo. Como ele estava com muito sucesso aqui no Rio, eles tinham certeza que lá em São Paulo o filme ia ser bem sucedido. Eles tinham certeza disso. Então ele estreia no Rio de Janeiro, no Roxy, né? Lotado e tudo mais. Depois ele estreia em Belo Horizonte. E quando finalmente ele vai estrear em São Paulo, né? Ele acaba sendo interditado, curiosamente, na Semana da Pátria, né? Em Belo Horizonte, uma senhora indignada com seu conteúdo pediu sua interdição. Não lançou, tirou de cartaz e não tinha o que falar. Era o general Antônio Bandeira, aquele que tinha torturado Gregório Bezerra em praça pública. Esse era o diretor-geral da Polícia Federal. E isso é 73. A Teresa e a produtora Herbert Richards, né, começam a ir muito atrás da liberação do filme, começam a construir argumentos, né, dizendo assim, poxa, mas é um cinema erótico, não é um cinema, não tem uma cena sequer mais explícita, né? Fiz várias tentativas, né? Tentativa de mudar o título, para ver se, conseguisse. Porque o filme que eu ia fazer não tinha como fazer. Já tinha um outro filme que eu estava já preparando para fazer. Já com financiamento, já com tudo. E que perdi tudo por causa dessa interdição. Você vai fazer mais um outro filme interditável, porque havia o Index, né? Então, a questão é a seguinte, a censura, ela limita a carreira da Teresa, né? Porque a partir dessa censura, o nome dela já estava ali. Então, os projetos que ela ia pensando em fazer, de uma certa maneira, também iam encontrando entraves por conta dessa história de já ter uma interdição. Se eu fosse escrever uma biografia, seria uma biografia do que eu não consegui fazer. Que é muito mais volumoso do que aquilo que você consegue fazer. E você vê que eu jamais parei de trabalhar na minha vida, jamais parei de trabalhar no audiovisual. Era a época da pornochanchada e de filmes que expunham fartamente o corpo das mulheres. O filme de Teresa não tem nenhuma cena fortemente sexualizada. Por que ele teria sido interditado? Os censores, eles aparecem ali, inclusive, como críticos cinematográficos, né? O filme não é de boa qualidade, é vulgar, a protagonista se prostitui com a permissão do marido
Porque o grande problema dos homens que eu tive é que a Pitty é uma mulher casada. Então, isso é aquela questão que mina, de uma certa maneira, as bases estruturais da família brasileira, que é um dos pilares da ditadura. Se o contexto era tão moralista e adverso, como essas mulheres cineastas conseguiram produzir? O que elas conseguiram produzir? Como elas viabilizaram os lançamentos dos seus filmes nas salas comerciais? A ditadura civil-militar, instalada em março de 1964, percebeu o poderoso papel da cultura e do cinema. Criou uma série de instituições para regulamentar e também incentivar a produção cultural. Assim, estas instituições poderiam controlar a circulação das obras dentro e fora do país. O modelo do Conselho Federal de Cultura e da Embrafilme era centralizador e de vocação autoritária. Mas o fato é que a produção brasileira de filmes aumentou. O cinema, além de uma arte, né, além de uma profissão, ele se torna também um instrumento, né, nesse diálogo aí com as questões da ditadura e da própria censura. Da pílula, da minissaia. Então, é uma revolução de costumes e uma revolução de sexualidade, a chegada da liberdade sexual. Quem vai tocar no corpo, e muito bem, vai ser o cinema, a cultura em geral, as artes e etc. Se você olhar a filmografia daquele momento, você vai ver que é toda sobre o corpo. Quer dizer, os filmes, a Teresa Trautmann, Os Homens que Eu Tive, é sobre a liberdade sexual mais para lá do que para cá. A Carolina não dá outra. Em 1975, o Ano Internacional da Mulher. Para inaugurá-lo, a ONU realizou a primeira Conferência Internacional da Mulher, que aconteceu na Cidade do México. Nessa conferência, milhares repudiaram a discriminação em todos os segmentos sociais. A partir daí, as mulheres de todo o mundo foram convocadas para discutir a sua condição. As cineastas brasileiras atenderam ao chamado. É claro que com a instauração do Ano Internacional da Mulher em 75, né? E a declaração da década da mulher de 75 a 85, isso ganhou muito mais visibilidade, porque é algo que vem da ONU, né? Algo que vem de fora e que acaba tendo repercussão na mídia. Mesmo num ambiente de opressão, repressão e censura, as cineastas começaram a se organizar. Foi pela ONU, que a ONU, em 75, fez o Ano Internacional da Mulher. E a gente já tinha se reunido para fazer o coletivo, a gente já vinha se reunindo para fazer o coletivo. Uma das primeiras ações do coletivo foi buscar as suas raízes e iluminar as mulheres do cinema brasileiro. Organizaram uma mostra onde foram exibidos 55 filmes. Realizaram diversos debates no MAM, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Mas eu me lembro, a memória que eu tenho, nós sentadas assim, aqui na mesa, muito bem,
e eu olhando para a plateia, e eu me lembro que a minha sensação foi de que alguns cineastas, tinham muitos cineastas presentes, amigos, queridos, mas ainda tinham, eles estavam se adaptando à chegada, à emergência desse bando de mulheres assim talentosas e tá com seus filmes, autoras, né? Então eu me lembro um pouco dos comentários, porque um levantava, dizia, o outro levantava. Tudo mulher que cria, que pensa, que argumenta, escreve seu script, tudo, e vai em busca, pelo amor de Deus. E como isso tudo é complexo, e como, em geral, isso demora, e as portas não se abrem com facilidade, e não desistem, né? Em janeiro de 1976, 6 filmes brasileiros foram convidados para participar do Festival de Nova Orleans, nos Estados Unidos. Esse festival era inteiramente dedicado à produção de filmes dirigidos por mulheres. O Roberto Farias assume a Embrafilme e eu então bato na porta da Embrafilme, ele vê e ele acha que o filme tinha, assim, era contemporâneo, tinha um côté muito experimental e que ele valorizou muito e diz, não, a Embrafilme finaliza a Encarnação. E assim que a gente finaliza a Encarnação, eu sou convidada por ele, mais outras 4 diretoras de cinema, escolhidas para irmos para os Estados Unidos através de New Orleans. O filme passou no sábado, em sessão dupla com Lili o Metalúrgico. 2 filmes interestados no Brasil, 2 filmes feitos por mulheres num sábado à noite. E eu vi o poder de comunicação do filme, tá? A plateia ria nas piadas, ria, acompanhava a situação, sabe? E vi muito forte, quer dizer, aqui no Brasil haviam sido interditados vários filmes, né? Inclusive da Lina. Mas lá passaram os 2 juntos, né? Então eu vi, quer dizer, que eles dialogavam. Esses encontros e exibições provocaram uma incrível mudança e o cinema brasileiro nunca mais foi o mesmo. As cineastas passaram a se organizar para discutir uma pauta comum e maneiras de fomentar a produção feminina. A censura ainda era rigorosíssima, mas as mulheres começaram a virar o jogo e se fazerem ouvir e respeitar. Em 1976, Ana Maria Magalhães filmou uma cena utópica, que apenas décadas depois se tornaria realidade. Eu não aguento mais. Pode cortar. Oh, mas demorou, hein? Tá legal. Eu acho que... No cinema brasileiro atual, as atrizes continuam a desvendar para o público a condição feminina. Mas agora a mulher circula livremente pela estrutura do filme. Participa em todas as etapas, do roteiro à montagem, da fotografia à direção de produção. Contemplando-se até hoje no quadro de um cinema eminentemente masculino, ela começa a revelar sua face oculta. Esta cena nos mostra que as mulheres podem e devem desempenhar todas as funções criativas e técnicas nos filmes. E assim contar as suas histórias.